Olá, vamos iniciar a live então com assunto Mães de Anjo. Vamos aguardar aqui a Tatiana Maffini entrar para conversar um pouco conosco sobre esse assunto. Entrou aqui. Oi, Tati. Oi, Tudo Fernanda, bem? tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Então vamos esperar mais um pouquinho aí a gente para dar início na live, né? Como é que tá a tua conexão aí? Tá tudo certo? Tudo tranquilo aqui, tudo organizadinho. É, aqui também. Acho que não está oscilando hoje a internet, mas ultimamente tá assim em todas as internets, né? Tá meio complicado. E eu venho Mas, aqui para Porto para fazer, porque lá onde eu moro, na zona rural, é horrível a internet. Porque eu moro na zona rural. nos últimos dias tem ficado a internet bem complicada, assim, né? Sim, também. Mas, Tati, a gente vai ter e quem está nos assistindo já tem uns sete assistindo nossa live. Para dar início, então, a essa live que nós combinamos desde a semana passada, né? A gente já conversa há bastante tempo sobre esse assunto, né? Que é o luto parental, né, Tati? Eu vou fazer uma breve apresentação e depois vou deixar a palavra para ti explicar um pouco sobre o trabalho da ONG, Uhum. né? A Tatiana Maffini, ela é presidente da ONG Amada Helena. Ela perdeu a primeira filha, Helena, aos 17 dias de vida, pela falta de acesso a um leito de UTI neonatal, né? Que isso acontece, infelizmente, ainda acontece muito. Uhum. E, portanto, ela fundou essa ONG há mais de 8 anos, né? Desde a perda da Heleninha, que vem buscar, e desde então vem buscar transformar o tabu, né, em torno do luto parental no Brasil. E realmente isso é um assunto que a gente precisa falar, né, Tati, sobre o luto parental. Tem muitos pais que sofrem disso, né, que passam por esse luto. E a gente não pode engolir o luto, que nem engolir um choro, né? A gente precisa, porque isso muda a vida da gente, né? Um filho muda a vida da gente e um luto, a perda de um filho muda muito mais, eu acho assim, né? Então a gente precisa conversar sobre isso. E quando a gente passa por isso também e, e conversa com outras pessoas, tem muita gente que que tem uma relação parecida, assim, né? Eu também perdi uma filha aos 13 dias, né? Ela era prematura extrema, a Malu. Então, eu também passei por isso e não fui a mesma pessoa depois dessa perda, Uhum. né? A gente aceita, depois essa dor transforma em saudade, mas realmente é muito duro e, e não é mimimi ou não é falar assim, ai, que deprimência, ficar falando sobre luto, a perda do filho. A gente precisa para resolver. Então, uns pais ajudando os outros, né, a gente consegue superar e até melhorar isso. Então, vou passar a palavra para ti para falar um pouquinho do trabalho da ONG, tudo que vocês estão fazendo, né, como que é o trabalho e onde que a área que atuam. Então, a palavra está contigo, Tati. Então, assim, Fernanda, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de tu ter a abertura de abrir para esse tema, que a gente sabe que é muito complicado, né? Socialmente, Uhum. ele é muito difícil tu abordar o luto parental na sociedade. Então, muito obrigado por isso, por essa oportunidade. E eu queria começar falando a diferença da gente ter um apoio, uma orientação e não ter, porque as pessoas pensam assim: morreu o filho, não tem mais o que ser feito, né? E fala de morte. Mas a gente não fala de morte, a gente fala da vida das pessoas que ficaram, dos pais, dos irmãos, dos familiares, né? Então, não muda o fato, não tem como a gente mudar esse fato, infelizmente, mas ele muda todo o pós-perda, porque ele não agrega mais dores. Porque quando a gente Uhum. se sente anormal, porque tu perde a memória, tu fica confuso, acontece um monte de coisa que não vem, que a gente não sabe. Porque quando tu perde um filho, tu pensa, eu vou sentir só tristeza. Mas a gente não sente, a Sim. gente sente um monte de outras coisas, né? E esses materiais que a gente produz, depois eu vou falar um pouquinho a respeito disso, todos esses projetos é para isso.
Não é para mudar o fato, porque não tem como ser mudado, mas para apoiar, né? Para dar essa orientação que faz tanta diferença. E eu queria comentar contigo também, Fernanda, sobre dor e sofrimento, que eu tenho visto esse debate, não sei se tu já viu alguma coisa, que é assim, Sobre, eu acho que trancou bem na hora. é dor e sofrimento. Ah, dor e sofrimento. Pessoas que falam, a dor não tem como a gente Trancou agora. mudar, mas o sofrimento tem. E eu já discordo, porque parece que a gente opta por sofrer depois que tu perde um filho. E a gente não opta por sofrer, a gente tenta ficar bem, tenta ficar melhor, mas tu não consegue. Sobretudo pelas pessoas que tu ama. Que a gente quer ficar bem pela gente, mas sobretudo pelas pessoas que a gente ama. Porque a gente tem... Eu não tinha outro filho quando a Helena faleceu, né? Tinha só ela. Mas eu Sim, eu sabia... também. Pois eu também tentava ficar melhor pro meu marido, pros meus pais, né? Que eles ficam muito preocupados com a gente, né? Querem ver a gente melhor. Sim. Então, a gente não opta por sofrer. E daí a gente vem fazendo vídeos e materiais sobre isso. Sobre essa fala do mimimi, que tu falou agora há pouco, né? Que é uma coisa que eu tenho pavor, e até a gente publicou na página sobre isso. Que hoje a sociedade compreende quando tu chora por um namorado que tu perdeu, um marido que tu perdeu, ou vice-versa, né? E não compreende quando tu chora a morte de um filho. Eu não consigo entender isso. E é essa falta de falar sobre isso, né? É verdade. Né? Então, lá em 2012, quando eu perdi a Helena, não digo que era pior, mas não se falava tanto. Hoje, graças a Deus, muitos coletivos se fundaram, sobretudo nesses 2 anos que passou, muitos coletivos se fundaram no Brasil. Então, isso é muito bom, porque vai criando uma força nacional, né, que vai abordando o assunto, não só pequenos movimentos, só assim na região, e vai aumentando, e isso ajuda muito a questão de maturidade de causa, sabe? Sobre isso que a gente estava falando, de dor, de sofrimento, de mimimi, de as pessoas dizerem logo tu vai ter outro filho. Hoje já não é uma coisa que as pessoas dizem tanto. Porque é igual eu falei, tu não Sim. chega no velório de um marido e fala logo tu vai casar de novo, que é feio. É. Né? Mas se tu Sim. chegar no velório de um filho e dizer logo tu é nova, logo vai engravidar, as pessoas acham a coisa mais normal do mundo. Então, por isso que outra coisa que também não falam mais tanto é sobre superação. Então, isso tudo vem num trabalho, porque falam, antes falavam, tu vai superar, tu vai superar. A gente não supera a morte de um filho. Tu Não aprende a supera. conviver, não supera, né? Tu vai aprendendo a conviver ali com aquela dor e vai achando um lugarzinho ali para ela e ela vai ficando ali. Nos primeiros tempos é tão difícil porque tu não sabe o que fazer, né, com ela. E aí, por isso que se torna tão difícil nos primeiros momentos ali. O primeiro ano, sobretudo, não é que nos outros anos não vai ser difícil. Sim, e aí depois, cada vez que tu também, eu, por exemplo, tinha muita simbologia, assim, né? Cada vez que eu olho as estrelas, tem dias que eu olho as estrelas super bem e tranquilo, né? E até dou boa noite para as estrelas. Tem dias que aquilo é muito difícil para mim, eu volto a chorar, eu choro e lembro daquele fato. E outra coisa também, mais ou menos, principalmente com datas também, toda data que, quando chega a data, te dá uma baixa, né? Terça-feira fez 5 anos de perda da Malu. Então, para mim, energeticamente, o meu dia fica pesado. Sem eu querer estar chorando. Eu não chorei, mas meu dia fica pesado. Porque é isso, é esses altos e baixos que a gente tem, né? Que uma mãe tem. Outra coisa, quando vê uma criança mais ou menos da idade, daí tu já pensa, ela podia estar desse tamanho. Né? Isso é inevitável, então tu não vai superar nunca. Né? Tu vai transformar aquela dor em amor, em saudade. Né? E assim, quando tu passa na frente de alguma coisa que tu imagina, porque é igual eu falei, eu não conhecia a Helena. Tu não conheceu a Malu, tu não sabe o que ela ia gostar, o que ela não ia, mas em mente a gente tem mais ou menos, né? Que é o que falam de saudade do que a gente não viveu. Que tu tem uma saudade de uma coisa que tu não viveu, de primeiro dia de aula que tu não levou, sabe? E por aí vai. Então é bem diferente da perda da minha mãe, que ela perdeu a minha irmã com 21 anos. Então é o que eu sempre falo, ela vai na padaria, ela sabe que pão a Rô gostava, ela sabe que música a Rô escutava. Eu não sei nada da minha filha. Nada. Isso. Eu disse, eu não sei nem se ela soube a quantia que a gente amava ela.
Que pequenininho, É, não sei, né? Então é muito sim. complicado e se a gente não fala, é pior. Porque eu falo muito, muito, muito com muito pai e mesmo assim, para mim, ainda é muito difícil. E olha, faz 8 anos já que a Helena Não, faleceu. é difícil. E uma vez, dias depois, acho que um mês depois que eu perdi a Malu, aconteceu no meu condomínio de falecer uma menina de 13 anos, Hum. né? E aí uma outra vizinha me comentou assim, tu vê, né? A tua ainda era de 13 dias. E essa menina que era de 13 anos, pobre mãe. Eu disse, pois é, 13 dias ou 13 anos, a dor é a mesma. Ela viu o dentinho da filha cair, eu não vi. Ela viu a filha dar os primeiros passos, eu não vi. E criei, gerei essa expectativa dentro de mim. Então, 13 dias, 13 anos, 30 anos, para a mãe a perda é a mesma, né? A dor é a mesma. Então, as pessoas às vezes não cuidam de falar algumas coisas, né? Nesse Quem sentido. perdeu mesmo, Fernanda, é difícil. Porque é um assunto que a gente não fala. Então, dentro da gente, é o que eu falei. Essa história de dor e sofrimento que ele falou foi uma mãe que perdeu. Que ela falou que a gente opta por sofrer. Que não tem que ser pesado Sim, o dia inteiro. Foi uma mãe que perdeu. Uma chegou lá em casa e me falou: a minha filha faleceu com 23 anos. Então, se tu acha ruim a tua, tu imagine eu. Entendeu? Claro que a dor maior é sempre da gente. Óbvio. Entendeu? Porque quem amava sim. a Helena era eu. Então, me magoou Uhum. muito o que ela falou. E outra coisa, ela disse assim: ai, porque a mãe sofre mais do que o pai. E era o tempo que eu recebia os pais lá em casa. Porque agora faz um ano que eu recebo aqui na ONG, né? E aí o meu marido estava junto. E daí ela falou Uhum. 3 vezes. Na terceira vez ele levantou e saiu. Não falou nada. Levantou e saiu. Porque é o que eu estava falando numa live, ou num vídeo que eu fiz. As pessoas têm costume Uhum. de dizer dói mais para mãe. Mas não dói mais, nem menos. Dói como mãe. E o pai dói como pai. Só que assim, Fernanda, tu deve se sentir muito próximo disso, porque é o que eu falei, a Helena, é um pedaço meu tá no cemitério, tá sepultado lá. Então não é figurado que tá. Ele está, Sim, porque ela nasceu e cresceu só 17 dias, entendeu? Então tem muita coisa, mas isso não diminui, por exemplo, a minha dor perto da dor da mãe, que a mãe perdeu uma uhum. moça, né, uma mulher, e eu perdi uma. Então são dores diferentes. E o que é que eu acho que é muito prejudicial a gente ficar comparando sempre. Ah, ia ser Sim, pior se ela vivesse, as pessoas me dizem muito isso. Ia ser pior se ela vivesse, operasse com 1 ano, porque ela tinha um problema cardíaco, né? E daí falecesse. Como que eu vou saber que se ia ser pior ou melhor? Entendeu? Aí tu começa a tentar colocar numa balança que a gente não tem. De saber quem uhum. sofre mais, como seria pior, ou conta uma história pior, que também não ajuda em nada. Contar histórias piores não ajuda em nada, sobretudo logo ali que tu perdeu. Então é Uhum. muita coisa que a gente tem que ir aprendendo. Eu sempre cito isso nos meus vídeos, porque mesmo a gente tendo tanto tempo de serviço, tendo conversado com tantos pais, tantos profissionais a respeito do luto, a gente está recém na casca do que tem que ser feito. Porque é muita Sim, coisa, entendeu? Tem que ser feito muito pelos pais em questão de conscientização e muito pela sociedade mesmo, profissionais de saúde, professores. Ninguém tem, pouca gente fala sobre morte. E a gente precisa acostumar, não digo, mas aprender a falar, mesmo sendo difícil, porque a gente vive na pele, né, a perda de um filho. E eu uhum. acredito que se eu não tivesse perdido, eu ia ter a mesma atitude, porque a gente tem muito medo. Então, o que causa medo, tu repele, nem que tu não queira, entendeu? As pessoas não fazem por mal, mas é porque a gente não tem, culturalmente, não tem o costume de falar. Sim, E não pensa que os pais, quando perdem, se veem abandonados, né? E é isso que a gente precisa começar a pensar, que mesmo sendo doloroso, a gente precisa ter lugares de apoio para esses pais. sim. E sabe que eu conversava, fiz uma live semana passada com a Denise, da prematuridade, Uhum. a Denise Sugtani. E, e aí nós conversávamos sobre isso, assim, ó, teria que haver um protocolo, e é isso em políticas públicas, do início ao fim, né? Por Uhum. exemplo, assim, desde lá do planejamento familiar, que isso vem antes da gravidez, Uhum. né? Assessorar essa família que está se formando para depois engravidar, acompanhar essa gravidez para evitar a prematuridade e se houver Uhum. prematuridade, ter políticas públicas que abracem isso e aí também a primeira infância, né, para criança depois do nascimento e no caso de luto
que auxilie auxilie essa família no luto, né? Eu Sim. acho que tinha que ter, assim, políticas públicas, e muita coisa já tem, mas eu acho que é muita coisa solta. Não tem, assim, Uhum. uma cartilha que diga do início ao fim como acontece, né? Como que pode ser no sistema SUS, né? Porque não Sim. esse tipo de serviço, né? Ah, Eu acho que nós teríamos menos perda e teríamos a longo prazo uma sociedade muito mais com certeza. preparada para enfrentar, né, as coisas. Porque assim, eu acho impossível, pelo que a gente conversa com profissionais, é impossível um profissional sem preparo para atender um pai e uma mãe que perderam, sem ter uma qualificação para conseguir transmitir uma notícia horrível assim. Então, eles têm que ter o Uhum. mínimo de preparo, né? É impossível um profissional dar uma notícia assim, sem preparo, e se sentir bem, tipo, eu cumpri o meu papel. Eu acho que isso não Uhum. acontece. Então, é como eu falei, a lei, até eu quero falar sobre um projeto de lei que a gente apresentou a nível federal e está tramitando. E Uhum. então eles têm que ter, vai a conscientização dos pais, o lugar de acolhida, que eles têm que ter para onde indicar um local para indicar para os pais irem, porque é igual eu falei, tu não vai numa maternidade cheia de grávidas falar que elas podem perder o filho, porque isso é óbvio, todo mundo sabe. Sim, Só que sim. tem que ter locais para aconteceu, eles conseguirem indicar, entendeu? Para vai em tal lugar que tu vai conseguir referência. O projeto que eu queria falar é sobre o 3649, que depois eu vou fazer até um vídeo, porque ele é bem extenso, e colocar na página sobre ele, que ele foi Uhum. apresentado pela deputada Carmen Zanotto e está tramitando em Brasília. E ele fala sobre várias coisas, desde distribuição grátis de materiais de apoio, igual a cartilha, que depois eu posso falar um pouquinho dela, Sim, tem a e cartinha. em todas as UBSs, entendeu? Do Brasil. E isso a gente só consegue através de projeto de lei. Demora, mas é a única forma de conseguir, né? E também Uhum. qualificação para profissionais, tanto da área da saúde quanto da área da educação, e ele ainda está tramitando. Um protocolo de atendimento à perda gestacional em NEL, por exemplo, para não colocar a mãe que perdeu um filho junto com as outras mães que estão com o bebê, porque isso causa um constrangimento não só para a mãe que perdeu, não é um sofrimento só para ela, é um sofrimento para outra mãe que está com o bebê Sim. e ela não. Eu sei, eu tive uma ponta disso quando eu fui ganhar o Hector, agora que tá com 5 meses. Eu ganhei ele pelo SUS, lá em Gravataí, né? E aí era no mesmo Uhum. quarto, tinha duas, eu e uma outra menina no mesmo quarto. E ela tava com a menininha dela na incubadora, não era o Teinel, porque lá não tem, né, em Gravataí. Tava na incubadora, então eu olhava para ela e eu fiquei 2 dias lá, porque foi cesárea, né? E aí as pessoas visitando ela, todo mundo conversando, e tudo aquele clima dela sem o bebê, tava ela e o companheiro dela, e eu e a minha irmã, depois eu e minha companheira, meu companheiro, e como era difícil aquilo, tanto para nós quanto para ela, e ela não tinha perdido a filha. A filha estava lá na incubadora, se recuperando, graças a Deus, depois Uhum. se recuperou. Só que como foi difícil aquilo ali. Então eu imagino uma mãe que acabou de ganhar um neném com outra que acabou de perder o bebê. Então, o quanto é Uhum. difícil e é uma coisa relativamente simples, mas ao mesmo tempo tem outras coisas difíceis. Por exemplo, eu recebi a notícia da morte da Helena no corredor da pediatria. Então, todo mundo, a primeira reação, que é de total desespero, óbvio, todo mundo viu. E isso é uma coisa desumana com a gente. Então, teria que ter um Sim. lugar próprio para esses pais receberem a notícia e ter um tempo de se equilibrar emocionalmente, minimamente, porque já não vai equilibrar, demora, né? Mas para as primeiras reações, pelo menos, ser privada, né, da tua família. E deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa. Ah, da pulseira de identificação também, que é tudo coisa simples. Tem coisas que são mais complicadas, como esse treinamento para profissionais, os materiais para distribuir imposto, isso é mais complicado, mas tem coisa bem mais simples. Essa do quarto é Uhum. uma das coisas que eu falei, que até é uma coisa de humanidade, não é muito de protocolo mesmo, é de tu ser humano, entendeu? E a outra é uma pulseirinha que identifique a mãe que perdeu. Que assim, quando trocar o turno, o profissional não vai chegar e vai perguntar: cadê o teu bebê? Que ela tem que dizer: ai, meu bebê faleceu, meu bebê faleceu. Então, são coisas bem práticas que vão ajudar um monte, vai fazer. Na hora não vai fazer diferença. Porque a gente fica, Sim. né?
Mas depois, quando aquela família for reviver tudo o que aconteceu, aquilo ali não vai agregar mais dor. O profissional vai ter cumprido o seu papel da melhor forma possível. Por isso que a gente se preocupa tanto com esses projetos. É 3649/2019 o projeto. Uhum. Eu já anotei aqui para depois pesquisar. Tá Né? tramitando ainda, até a gente pedir a deputada colocar em urgência, porque ele fala muito sobre o luto, né? Então tem capacitação para profissionais, uma série de coisas que agora estaria bem oportuno, assim. Por isso que a gente falou com ela para pedido de urgência. Uhum. E outra coisa, Tati, sobre a cartilha. Podia explicar um pouquinho para nós assim sobre a cartilha, né? Aí tá sempre contigo. A cartilha não, a primeira cartilha que tu me deu não era essa, era uma Não, capinha diferente. essa aqui Deu uma. é uma que tem um coraçãozão. Isso. Ela é mãe de anjo ainda, né? Isso. Uhum. Porque agora, ano passado, eu até comento bastante, que a gente usava muito o termo mãe de anjo, mãe de anjo. Só que com o crescimento da causa, os pais participam muito. Desde o primeiro evento que a gente fez, do Dia das Mães de Anjo, os pais participam, só que a gente não validava eles. Então foi passando o tempo e a gente começou a compreender isso, começou a ver, começou a ouvir eles, né? Então modificamos, não usamos mais nos nossos materiais mãe de anjo ou pai de anjo, a gente usa luto parental, por isso que ele diz luto parental. E é muito Luto parental. difícil. Por quê? Porque o mãe de anjo ele já está muito disseminado. Todo mundo tudo a mãe ou o pai que perde um filho, ele já usa a tag lá mãe de anjo, mãe de anjo. Então foi muito difícil migrar para esse termo, luto parental, mas mesmo assim, enquanto causa, a gente precisa. Então por isso que a gente colocou luto parental. Né? Isso. E daí quando eu comentei com a doutora Maria Helena, ela falou, o termo correto é o quê? Eu é luto parental. Né? Daí ela falou, então vamos começar a usar. Desde o ano passado a gente começou a usar e já tem bastante movimento usando. Eu fico muito feliz quando eu vejo eventos e tudo mais com o luto parental. Então é o termo correto e abrange os dois, né? Tanto o pai quanto a mãe. Por isso que a gente acha tão importante. E daí da cartilha eu queria comentar um pouquinho. A gente tá para lançar ela uma surpresa. Não vou contar, mas de outra forma. Ela não vai mais ser assim. Sim. Só assim, né? Ela vai ter assim, mas vai ter de outra forma. E aí aqui a gente já lançou 4 edições dela. E ela vem... A gente pesquisou muito. A primeira ela foi feita a partir de um áudio da doutora Adriana Tomás, que ela falou num evento, 1 hora. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre luto. E aí eu falei para minha irmã, mais gente precisa saber disso. Porque eu senti um alívio de saber que estava tudo bem, eu tá péssima. E não era péssima, porque quando tu fala péssima, as pessoas pensam que tu tá só chorando. Não, eu tava péssima porque minha cabeça ainda tava muito, muito, muito ruim. E eu não conseguia me organizar de muita coisa. Que eu melhorei bastante ao longo desse tempo, né? E aí eu falei pra minha irmã, a gente precisa ter esse alívio. Daí que ela falou, vamos criar uma cartilha. Daí a gente criou ela, né? Eu digitei todo o áudio da doutora. Revisamos, enviamos para revisão de outra doutora, ou dela, não me lembro. E daí corrigimos e lançamos. Deveria ter umas 20 páginas. E essa aqui já tem 80 e pouquinhas páginas. 81 páginas. A gente ficou, eu acho que uns 6 meses pesquisando para conseguir criar ela. Porque não adianta tu criar um material para distribuir que não seja correto. Então, não é o que... Porque eu perdi um filho, mas eu não tenho... seja técnico e seja correto. Isso, porque eu não tenho autoridade para escrever algum material ou para acolher algum pai ou uma mãe. Isso tem que ser alguém que tenha formação. E aí a gente leu durante 6 meses vários artigos, materiais, internacional e tudo, porque tinha pouco material na época até, faz 2 anos que a gente revisou ela. E aí lemos muito material de fora também, e criamos então essa aqui. E aí assim, o que era a dificuldade que eu falo? Ela é técnica, só que a gente não queria que ela soasse como um artigo para quem está lendo. Então, por isso que se tornou tão difícil tu pegar todo esse material técnico e transformar para uma coisa que tu conseguisse colocar no teu dia a dia. Então, ali ela fala um monte de coisas, fala sobre luto, porque a gente precisa aprender o que é luto, que até então até há pouco tempo, achavam que luto era a pessoa ficar chorando, entendeu? E luto não é. Luto é a gente se reorganizar depois de tudo que aconteceu.
Tu tinha uma vida com filho pela frente. Foi isso que eu Sim. pensei. Ah, eu tenho... Onde é que é a escola da Helena? Tem essa opção A ou opção B. Tu pensa em 1000 coisas, mas tu nunca pensa, ai, se eu tiver... Graças a Deus que a gente não pensa, né? Senão ia se desesperar, mas ia nem ter filho. Porque é horrível. Mas Sim. é uma realidade que tu nunca pensou. E quando vê, tu tá se deparando com aquilo ali. Com um quarto vazio, com um monte de coisa que tu não sabe que fim dá. Porque a Helena tinha tudo, o quartinho dela montado, o roupeiro, o carrinho. E eu acho que eu demorei 1 ano para me desfazer. Quando eu me desfiz, eu fiquei, eu acho que uns 5 anos com o Vale do Brechó. E depois não consegui trocar. Foi uma coisa que me magoou muito, me doeu muito. Então, tem várias coisas que a gente não consegue organizar tão fácil. E aí é isso que a gente colocou um pouco na cartilha. Por que o homem não fala? Que eu disse que a gente precisa também tirar o clichê. Não é só o homem que não fala, tem muita mulher que não fala. Simplesmente porque não gosta de partilhar. A minha irmã perdeu com 17 anos uma filha dela especial, minha sobrinha, né, que era especial, e ela nunca falou sobre ela. Não mantém fotos em lugar visível, não mantém pertences, e eu respeito ela. Ela não ama mais, nem menos do que eu, né? Cada um tem o tipo de luto, né? Cada um tem o seu luto, né? Uns falam de mais, outros falam de menos, outros optam por nunca mais falar no filho. Eu falo como, às vezes algumas pessoas podem achar até que a Malu tá viva, porque eu falo assim, normal, né? A Malu gostava, né? A Malu, tu tem quantos filhos? 2. Sim. Aí, né, só vê o Theo. Não, uma já não tá mais entre nós, né? Enfim, eu explico sempre assim. Uns acham estranho, outros acham que não, mas eu tenho esse jeito de lidar. Eu também. Tem outras mães que não. Eu falo, o parto da Helena foi assim. Ai, mas e cadê ela? Eu digo, a Helena morreu. Sabe? Uso bem o termo. A Helena morreu. As pessoas, desculpa. Eu digo, não tem problema. Porque ninguém tem a obrigação de saber. Né? Pra mim não tem problema, não me ofendeu nem não. E aí, mas tem outras coisas que ofendem, né, Fernanda? Que as pessoas falam. E falam, como é que eu vou te dizer, tendo uma noção que vai ofender. Uma vez eu estava montando a exposição de fotos, que até eu quero fazer uma propaganda básica, que a gente tem as 3 exposições no link lá no Sul, tá tudo na nossa página, que são lindíssimas de fotografias. A última foi Aprisionados, ano passado, que ela veio bem artística e com um pai como protagonista. Então foi muito especial, daí eu convido vocês a olharem lá. E aí essa pessoa, essa mulher, né, mãe, chegou lá e olhou uma foto da Helena e falou, ai, que bonitinha, ela é tua filha? Daí eu falei, é. Daí quando ela olhou e viu que a Helena tinha morrido, ela disse, ai, cruzes, mas tua filha morreu. Eu falei, sim, minha filha morreu, por isso que eu faço esse trabalho. Ai, guria, eu não ia aguentar. E virou e saiu. Mas ela falou que eu não ia aguentar como se eu não tivesse, se eu não amasse a Helena, tanto que ela ama o filho dela. Porque como ofende a gente, né? Como dói. De pensarem, morreu bem novinha, nem deu tempo de se apaixonar, nem deu tempo de amar, nem deu tempo de conhecer. Sim. Eu não conheci minha filha, igual eu disse, eu nem soube o que era maternidade quando eu ganhei ela. Eu soube depois, quando eu tô criando a Elana, que tá com 6 anos. Que eu fui descobrir o que é tu conseguir ver, e não o lado ruim da maternidade. Não dormir, essas coisas que todo mundo fala. Quando tu vai ter um filho, não vai dormir. A primeira coisa que a pessoa fala, né? Não vai dormir. Sim. Tem dias que a gente quer dormir, isso também é coisa, né? E aí, o lado bom da maternidade, de tu ver um filho se criar, de tu olhar ele na cama comprido e pensar, meu Deus, como tá enorme meu filho. Isso eu nunca pude ter dela, sabe? Olhar ela sentada. E é uma expectativa que tu gerou, que tu imaginou. Só fica nessa imaginação e é o que tanto dói. E as pessoas julgam achando que a gente não ama. Não é o amor que aumenta com o tempo. Aumenta a convivência, a cumplicidade, tu vai conhecendo o teu filho e ele te conhecendo. Mas não é o amor. O amor tu constrói muito antes, né? Sim, tu constrói quando tu sabe o resultado que tu tá grávida. Né? Ali já é o amor já cresce ali. Quando nasce, muito mais. E com esse momento de sofrimento, eu sempre digo assim, ó, a Malu me ensinou o que é a fé. E o Theo me ensinou o que é o amor, né? Porque, assim, com a Malu eu vi que eu tive muita fé, porque ela teve muitos altos e baixos nesses 13 dias, então eu peguei muito a Deus. E depois também para superar isso, assim, para mim, me acalentar o coração, eu também tive muita fé, tive que me apegar muito na espiritualidade. Né?
Me ensinou a maternidade, né? Hoje está com 3 anos e meio, me ensinou a maternidade, me ensinou o dia a dia, né? E aí tu fica comparando, né? Indiretamente tu não quer fazer esse exercício, mas tu fica falando, essa é a Malu, né? Como seriam os dois agora aqui? Ou será que eu teria o Theo, né? Não se sabe. Uhum. Mas fica, isso é inevitável, né? Ficar transformando. Não é que tu gosta mais de um ou de outro, ou que um substitui o outro. Não, nunca. Nenhum substitui o outro. E eu olhava os meus 3 filhos, a mulher que vacina eles fala, mas tu é uma linha de produção, saíram igual os 3. Só muda a cor, sabe? Mas os 3 saíram igual. Então, quando eu olhava o Elano dormindo e olho o Hector, porque como eu falei, ele tá novinho ainda, né? Lembra muito a Helena. E daí eu falo pro Giovanni, ai, olha, parece a Helena, porque eu tenho uma foto dela na sala, assim, né? Daí eu digo, olha lá e olha aqui. O Giovanni disse, sim, mas se são irmãos, como é que não vão ser parecidos? Então, muitas vezes eu estava mexendo no cabelo do Elano. Muito do texto que eu escrevo na página, que eu escrevo sobre falta da Helena, são coisas que eu sinto realmente, não coisa que eu ouvi. Então, eu me lembro muito bem um dia que eu estava, agora há pouco, 1 ano e pouco, eu acho, eu estava passando a mão no cabelo do Elano e ele tinha o cabelo bem comprido, agora tá mais curtinho, assim, ele tinha uma franja bem comprida. E daí eu fazia 5 dedos na franja, sabe? E olhando ele dormir e pensando, se fosse ela, eu ia estar assim, no cabelo dela já ia estar enorme. E eu tenho um sobrinho que nasceu junto com ela. Então, ele é a minha base para mim saber que tamanho mais ou menos ela estaria. Sempre quando eu olho para ele, eu lembro muito dela. Quando ele completou 1 mês, ela faleceu. Então, para mim, se tornou muito difícil, porque eu tinha minha filha morta. E para minha irmã, que teve o filho dela recém-nascido, ela não partilhou nada com a família, porque ela não mora aqui, né? Mora lá em Dourados. Não partilhou nada com a família de medo de me magoar. E até eu lembro. Sim. Ela deve ter sofrido também muito. Sim, com certeza, porque ela foi embora daqui, ela só conheceu a Helena e foi embora, o dela pequeno. Acho que tinha 10 dias quando ele foi embora. E aí eu lembro bem que a primeira vez que ela se encorajou de ligar o webcam, que era no tempo da webcam mesmo, essas de tu prender no computador, sabe? Eu tinha adotado uma cadelinha, que até hoje é minha, que ela tá com 8 anos já, que é a Kiara, uma vira-latinha, assim, coisa mais querida. Eu adotei, eu acho que uns 2 meses, 1 mês depois que a Helena faleceu, eu adotei ela. E ela me ajudou muito. Eu sempre falo do pet, a quantia que ele ajuda a gente. Que falam, substituiu por um cachorro. Não é isso. É que quando a gente tava péssimo, chorando, eu e o Giovanni, porque a comunicação fica péssima também. Então ele ficava num quarto, eu lá no outro, a Kiara corria pra dentro de casa, rasgava um jornal, fazia alguma coisa por lá. E a gente se entretinha. E aí, quando a Ali marcou a primeira vez de nós conversar por vídeo, eu lembro que eu tava com a Kiara. E a Kiara era pequenininha. E eu lembro que eu tava com ela no colo. Quando eu olhei a Ali com o neném e eu com a Kiara, tipo, eu conversei com ela, segurei o tranco ali. Mas quando terminou a guria de Deus, eu fiquei horrível, sabe? E daí depois ela me falou, ai, desculpa, Tati, sabe? Não tava na hora. Porque no primeiro Natal, que a Helena faleceu em fevereiro, no primeiro Natal eu fui pra lá. Então tu pensa assim, eu tenho que estar bem, eu tenho que mostrar para as pessoas que tá bem, que eu tô bem. Então, se tu olhar as fotos daquele ano, eu e meu marido viajamos muito, porque daí todo mundo arruma lugar para te ir, todo mundo quer ajudar. Então, a gente viajou muito e no final do ano fomos para lá, passamos 3 dias. Se tu olhar nossas fotos, tu nunca vai dizer que a gente tinha perdido um filho. Porque em todos a gente tá sorrindo, mas eu olho, o meu olho chegava a ser de vidro, assim. De tanto que eu me preocupava que as outras pessoas iam ver eu triste. E eu não queria passar aquilo, entendeu? Sim. Então, por isso que eu falo desse negócio do sofrimento. Eu queria passar que eu tava bem porque eu tinha vergonha de mim mesma. De eu dizer que eu tava ruim, sabe? De eu sofrer na frente dos outros. Eu tinha medo de mim, vergonha de mim mesma. Então, isso é uma coisa que a gente precisa mudar dentro da gente. Que é o que eu fiz hoje. Eu tava fazendo um vídeo hoje falando. A gente perdeu uma pessoa que a gente ama muito. Como que a gente não vai ficar ruim, entendeu? E tem dias que a gente vai estar... É aquela coisa, né, de a gente pensar, o que que os outros vão pensar, né? E aí eu não quero que os outros sofram. E aí tu fica te moldando e vivendo a vida dos outros e acaba engolindo o teu luto, engolindo o teu choro. E aí aquilo vai manifestar em outra forma. E até é muito interessante, falando nesse gancho, assim, pegando esse gancho, quando eu perdi a Malu, a minha colega de trabalho aqui, a Jéssica, que trabalhava comigo na época, marcou uma psicóloga para mim. E eu disse, eu não gosto de ir em psicólogo, não sei o quê, não gosto. E eu fui, mas eu fui.
E aí a psicóloga, aí eu disse, não, para a psicóloga, não, eu tô bem, eu tô aceitando, tô, né, eu achava que tava bem e tal. Aí ela disse assim, Fernanda, e isso eu nunca esqueci. Eu não fui mais em muitas consultas, né, porque eu achava que naquela época eu tava bem. E eu nunca mais esqueci de um fato que ela falou. Ela disse assim, Fernanda, a gente precisa tratar o teu luto agora, porque agora tu pode estar bem. Mas daqui a pouco, se tu fazer que nada tiver acontecido, vai manifestar de outra forma, né? Daqui a um tempo, enfim, né? Então, isso, assim, não sei como, não sei dizer certo o que manifestou, mas anos depois eu sofri crise de ansiedade, quase entrei em depressão, né? Nos últimos anos agora, né? Que daí se misturou tudo, maternidade com TEL, mandato, e enfim, e talvez, né, pode ter sido essa canalização, canalizou para esse lado, eu não estava forte para aí a partir daí desencadeou crise de ansiedade e outras coisas, né? Então ela tinha razão. O luto não dá para ser passar assim, ai, não, tá tudo bem, né? Ou eu vou manter, eu vou ficar bem para as outras pessoas pensar que eu estou bem. Não, se tá com vontade de Assim, chorar, tu chora. Tá com é, vontade de não receber ninguém ou não se visitar, tu não visita. não faz. É. Assim, Fernanda, eu logo que eu acho que um ano depois que eu tinha perdido a Helena, não sei se deu um ano, eu já estava falando muito com as pessoas sobre a perda. Então as pessoas me diziam, como é que a Helena morreu? Eu revivia tudo contando. Hoje eu tenho um discurso pronto. E daí eu revivia tudo aquilo. E daí quando eu ia, por exemplo, em locais públicos, e as pessoas me perguntavam, ai, como é que conta, eu contava a história da Helena e começava a chorar. E daí muita gente me olhava e fazia assim, ó. Tipo, lá vem a mulher chorar, sabe? E aquilo me, assim, ó, me deixava indignada comigo e eu fui segurando isso em todo esse tempo de trabalho. E as pessoas diziam, tu tem que se tratar, Tatiana. As psicos da ONG, a psico mais antiga da ONG aqui, que é voluntária da ONG, é especialista em luto, que é a doutora Karina, ela me falava, Tati, tu tem que se cuidar, tu não vai poder cuidar dos outros se tu tiver ruim. Só que a gente pensa, não, tá Uhum. tudo bem, eu aguento, eu aguento. Eu acho que foi ano passado ou ano retrasado que começou os apagões. Faz 3 anos. Faz 3 anos. É porque a Flá tá aqui, ela me ajuda a lembrar de algumas coisas. Porque quando eu ganhei o Elano ali, eu já tive um período bem complicado. Por isso que eu bato tanto do arco-íris, tá? Quando o Elano nasceu, ainda bem que ele não tá aqui, porque eu não gosto de falar na frente dele, eu olhei para ele e eu não senti aquilo tudo que eu devia estar sentindo, que eu achei que eu ia sentir quando ele nasceu. Então, e não é que eu não amo o Elano, não é isso, é que eu não estava pronta, eu não tinha me tratado, não tinha... e é uma coisa muito complicada para te conseguir, tu sabe, gerar outro filho, ganhar outro Uhum. filho. Então eu lembro que eu estava com uns 8 meses de gestação do Elano. Eu chorei um dia no banho muito e pedi perdão para ele por a gente não estar inteiro, porque não era culpa nossa, nem meu, nem do meu marido, nem dele. Mas eu não conseguia curtir a gravidez, eu tinha alguns medos, e eu fiquei assim meio que no piloto automático ali, entendeu? Só que eu não Uhum. percebia. Quando a Elana nasceu, eu fiquei tão ruim que eu tive que ficar na casa da minha mãe. Uns 15 dias eu não conseguia olhar para ele. Porque aquilo se misturou tudo dela e dele, sabe? Uhum. Mesmo sendo crianças diferentes, bebês diferentes, né? E aí eu até me envergonho de contar isso. Só que eu acho que tem assuntos que a gente precisa romper, sabe? Essa Sim. vergonha de. Porque não é culpa da gente, né? E aí, durante muito tempo, eu não conseguia me conectar realmente com o Elano. Eu não conseguia estar ali. A minha cabeça estava em outro lugar. Tá, e eu achava aquilo ali normal. Eu achava que eu ia seguir aquilo ali a vida inteira. E fui indo, fui indo, fui indo. Há uns dois, acho que uns 2 anos e meio, 3 anos por aí, começou uns apagões. Então eu tava dirigindo, dirigia, sei lá, uns 5 quilômetros sem ver onde eu tava indo. Apagava. Então a minha irmã tava comigo, ela olhava, eu tava conversando, tudo normal para quem olhava de fora, mas eu tava apagada. Aí o dia que eu disse eu tenho que me tratar, eu não vou conseguir mais, foi um dia que eu fui no mercadinho que é próximo ali de casa. Eu fui no mercado, comprei e voltei e não lembro de nada. Fui apagada e voltei apagada. Então eu falei, eu não quero mais isso, eu ando com meu filho no carro, eu tenho a minha vida, eu tenho a vida da minha irmã, eu vou precisar me Sim. tratar. Aí eu fui buscar uma psiquiatra, que as pessoas pensam, ai, como a gente fala assim, pensam, ai, ela tá bem. A gente tem as próprias questões, mesmo tu lutando socialmente, tu tem as tuas próprias questões, né? Então, para mim era muito Sim. difícil. Eu ouço muitos pais, muitas histórias difíceis, agora até não tanto.
porque ano passado nós tínhamos psico voluntário para ouvir. Mas até ano passado eu escutava muito, então se misturava muito o que eu sentia, tudo revivia, tudo que aconteceu da Helena. Sabe essas coisas de tu olhar a unha do teu filho e aquilo fica eterno, sabe, em ti? E daí as mães falavam e aquilo revivia tudo em mim, revivia, só que eu não percebia. Então demorou para mim conseguir entender que eu não preciso estar sempre, o tempo todo. Era 11 horas da noite de sábado, eu estava respondendo mensagens e até... Uma das vezes que me marcou muito foi um sábado à noite que a gente estava olhando o filme. Eu não sei como é que a gente tá de tempo, depois podem. Porque eu vou falando, vou indo, né? Era um sábado de noite e a gente estava olhando um filme, eu, meu marido e o Elano. E que a gente adora olhar filme, é uma das coisas que a gente faz que mais gosta, assim, em família. E aí eram umas 11 horas da noite, uma mãe, eu acho que era do Recife, não me lembro, mas era do Nordeste. Me mandou, olha, eu tô desesperada, eu não sei mais o que fazer. Me mandou foto do bebê dela, que era natimorto, sabe? Então ali terminou a minha noite, porque eu fiquei ali com ela. Eu sinto uma angústia que nem se fosse eu, sabe? Eu lembro daquele abandono, tudo que eu senti, e eu quero fazer alguma coisa. Só que chegou a um ponto que eu não tinha mais final de semana, e isso durante uns 4 anos. Ou mais, né, Flávia? Eu acho que uns 6 anos. Que eu não tinha vida. Eu não curtia a minha família, eu estava passeando, eu estava respondendo mensagem, conversando. Então, se tornou uma coisa que mais estava me fazendo mal do que ajudando alguém efetivamente. Sim. Então, Estava te fazendo mal. isso. Daí eu falei, eu não posso mais continuar. Isso é uma coisa para a gente conseguir assumir, para a gente é muito difícil. Daí eu me tratei, eu acho que durante 1 ano e meio. Não, eu tomei medicamento uns 3 meses, 4 meses. As pessoas me perguntam muito, né? Ai, tu medicou? Eu mediquei, acho que durante uns 4 meses. Mas não para dormir, era para ansiedade mesmo. Porque eu sou muito ansiosa, por isso que eu falo tão rápido, né? E o luto, quando tu perde alguém, alguém que a gente ama, ele acentua o que tu já tem. Então não tem uma coisa presente lá que nunca teve. Sempre tem alguma Sim. coisa, né? Só acentua. E aí, por isso que o tratamento eu acho tão importante, eu falo tanto, gurias, quem tem um pouco de condição, guarda um dinheiro, faz uma vez por mês, já te ajuda muito, sabe? Eu consegui organizar muita coisa do que me aconteceu. Quando eu perdi a Helena, tinha começado lá no início, quando eu era criança, e refletiu ali. Então, ajuda a gente muito, muito, muito o tratamento. Por isso que eu sempre falo da importância. A cartilha é muito boa, só que ela não substitui o Sim. tratamento. Ela dá um norte ali para te saber mais ou menos o que é luto, o que pode ajudar, quando tu tem que buscar ajuda, sabe? E por aí vai. Mas ela não substitui o tratamento. Eu também sempre falo, não substitui. Sim, com certeza. E assim, hoje como que tá o atendimento dos pais, Tati? Como que tu faz, assim, qual é o canal de contato dos pais com a ONG, assim? Qual é o tipo de ajuda que, além da cartilha, né? E de tudo que vocês já estão batalhando, assim? Ano passado a gente tinha acolhimentos e oficinas, que eram feitas semanais, né? Só que como aqui onde cederam a ONG para nós, que é cedida até final do ano, são idosas, irmãs idosas. Então elas pediram que a gente não receba ninguém por causa do perigo de pegar Covid, né? Então a gente não tá vindo, a sede não tá funcionando, só administrativa mesmo. E tudo atendimento. Todos os projetos são feitos agora por rede social. Então é feito live, a gente fez grupo de apoio online. Só que não é a mesma coisa. Porque, por exemplo, Sim. se uma mãe ficar ruim quando tu faz um grupo, uma mãe ficou ruim, tu não tem como dar assistência para a pessoa. Então, por isso que a gente prioriza ou não fazer. Eu até a Flávia estava comentando e eu perguntei para as mães do grupo. A gente tem feito live, tem feito vídeos, materiais para elas olharem online, não o grupo propriamente, né? Não, fizemos 2 reuniões, eu acho, do grupo, né, Flávia? 2. 2. Desde que É, começou. e isso vocês, assim, eu não sei se a ONG pensa em trabalho junto aos hospitais, né, para que isso a gente batalhe para virar também uma política pública, né? Por exemplo, os pais que perderam ter algum encaminhamento, como o protocolo né, do SUS, assim, encaminhamento a psicólogos, a tratamento psicológico, né? Porque hoje vai muito de hospital para hospital, né? O hospital que daqui a pouco é particular tem esse plus, né? É um meio obrigatório, assim, porque, né, até citar
algumas entidades como a ONG Madalena para procurar essa ajuda, né? Ótimo, ótimo. Isso mesmo. Porque a gente sempre fala que dificilmente. Ai, tá cortando. Tá cortando. Eu acho que ela não Tá me vê cortando, também. né? Tá. Não tá me É, ouvindo? tá cortando. Tá cortando muito, muito, muito. Tá cortando? É, tá cortando para mim também. E agora melhorou? É, quase não consigo ouvir. Olha, a pessoa não ficou, Eu não tô volta. congelada? Deixa eu ver aqui É, a agora conexão. voltou. E aí, Voltou? assim, Fernanda, voltou. Sobre os hospitais, para quem tá assistindo, ela disse que não voltou. Porque minha irmã tava Tá congelada assistindo. ainda? É, eu tô congelada. Eu tô congelada. Eu tô congelada aqui. Vamos. Granulada Agora ela deu? falou. Deu? Deu, Deu. agora deu. E aí, assim, Fernanda, quanto aos hospitais, dificilmente um pai que perdeu um filho, por exemplo, eu não volto no hospital que eu perdi a Helena, a não ser que seja de extrema necessidade, entendeu? Então, se fizerem um grupo lá, eu com certeza não iria. Por isso que a gente fala, Não, 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 encaminha é para ONG. Caminha para ONG, porque isso. acaba Não sendo digo nem melhor. fazer um grupo, porque com certeza tu não vai voltar no hospital, né? Daí é um Mas outro assim, um local. encaminhamento, né? Um cuidado com isso, assim. É, porque hoje tem assistentes sociais, tem psicólogas nos hospitais, mas como eles estão tratando o luto, eu não vejo uma preparação para isso, assim. Eu vejo muito o auxílio ali na maternidade, né? Ah, esse tá. O que se preocupa muito hoje é com a questão da depressão pós-parto, né? Hoje os hospitais estão tá bem preparados para isso, né? Para dar aquele auxílio, como a mãe tá, a relação da mãe com a criança, enfim. Mas a perda, eu não vejo assim isso, né? Quando eu perdi a Malu, por exemplo, a médica que cuidava dela, ela ficou mais inconsolável do que eu, né? Pelo apego, né? E aí aquilo também me preocupou, né? Sim. E fora isso, assim, eu não tive outro aconselhamento, assim, eu não tive uma proximidade de nenhum profissional que me preparasse, assim, que falasse comigo mais calmo. Todos ficaram chateados, né? Mas eles também estão acostumados a ver isso, né? Então, acho que Sim. falta isso enquanto política pública, assim, né? E falta preparo para eles, como eu falei, a maioria dos profissionais não é insensibilidade, é que não foi preparado para aquilo ali. E Isso não é isso não é só na rede insensibilidade. pública. É, isso não é só na rede pública, Fernanda, porque as pessoas pensam, lá no particular é melhor. Eu conheço uma mãe que fez tudo, o parto humanizado, que é, como é que eu vou te dizer, é errado esse termo que a gente usa, porque não é a via de parto, né? Na realidade, o parto humanizado. Mas ela teve um parto natural, teve ajuda de uma equipe maravilhosa, enorme, e quando o filho dela nasceu, foi natimorto, eles não souberam o que fazer. Nem a obstetra, nem a pessoa que estava acompanhando ela, nem porque ela estava com doula, tudo, ninguém soube o que fazer. Então, isso é uma lacuna muito grande que a gente precisa melhorar quanto a profissionais de saúde, né? Porque são quem está lá na hora, lá na linha de frente. Eles precisam ter preparo, né? Uhum. E assim, e vai muito a gente sabe que profissionais da saúde são extremamente sensíveis, né? E tem um ou outro que tu encontra que foge essa regra. Por exemplo, quando eu ganhei Malu, eu não tinha visto ela ainda na UTI e veio uma pediatra e falou assim: olha só, estava na sala de recuperação. Assim, olha só, a tua filha é prematura extrema, muito pouca chance de vida. Então, assim, ela pode durar até 24 horas, de repente, assim, sabe? E eu recém acordando ali do parto, sei lá, sabe? Recém tava meio assimilando. Então, essa falta de sensibilidade, assim, e se tivesse um treinamento dos profissionais com mais frequência, mantendo já esses protocolos de cuidado, eu acho que seria muito melhor, né? Com certeza seria muito melhor para os pais.
Sim, porque eles falam, muito pai diz, eles têm que ter empatia, se colocar no nosso lugar. E a doutora Maria Helena falou muito bem. Eles não têm, o profissional de saúde, ele não pode ter empatia, ele tem que ter, não é compaixão, cuidado compassivo. Porque se ele se colocar no lugar do pai ou uma mãe que estão perdendo, ele não vai conseguir trabalhar, porque ele está naquilo ali todo dia. Então ele tem que, a Uhum, partir daquela experiência, ele saber como agir e ter uma reação a partir daquilo ali. Então, por isso que é tão uhum. importante essa qualificação que a gente fala. E o profissional de saúde, ele se forma para cuidar de pessoas. Então, o generalizar que cuidam mal nunca é aconselhável generalizar em nenhum local, mas em profissionais de saúde Sim. isso é muito importante, né? Tem muito profissional que quer cuidar, se dedica à formação para conseguir cuidar melhor as pessoas. Então, eu Uhum. acho que falta muito diálogo mesmo. E eu acho que É. esse é o nosso maior compromisso, né? Abrir Uhum. diálogo para isso, para a gente conseguir todo mundo aprender. É. Mas, Tati, assim, ó, faltam 7 minutos para, porque a live dura 1 hora, né? Mas eu vou trazer uma Uhum. última questão que eu até comentei com a Denise na nossa live, e eu não sei se chegou esse caso já até a ti. Aconteceu comigo. Quando o bebê nasce, né? Todo mundo espera que o bebê sobreviva, né? E logo ele nasce, tu tem direito à licença maternidade, que é um direito da criança, tá? E isso dura de 4 a 6 meses, depende da empresa, enfim. Então, logo a Malu nasceu, demos entrada na licença maternidade. Né? Ela viveu, só que ela viveu 13 dias e veio a óbito. Sim. Ótimo, daí tudo bem. Mas assim, eu superei o luto, né? Vivi aquele luto por 2 meses e depois eu precisava voltar a trabalhar. Por uma questão até psicológica, eu precisava voltar a trabalhar. E não pude, pelo INSS, eu não pude voltar a trabalhar. Uhum. Porque eu estava ainda, não podia cancelar a licença maternidade. Uhum. E isso é uma legislação que não é flexível, né? Porque como que eu posso, se eu criança, e a criança, infelizmente, morreu, né? Faleceu. E a mãe quer voltar a trabalhar. E a empresa também precisa dela por sua vez, né? Eu acho que isso a gente podia até se juntar e modificar essa legislação, assim, a nível nacional, né? Eu não sei se chegou algum desses casos para ti, mas isso aconteceu comigo e aí o jurídico aqui da Câmara, na época eu trabalhava na Câmara como assessora aqui, e eles consultaram, foram esgotar as possibilidades e não havia mesmo como trabalhar. Então eu tive que trabalhar de outra forma, mas meio irregular, assim, em função disso, né? Em função Para te de. ver. Aqui, quem chega, Fernanda, chega porque não conseguiu ter acesso à licença maternidade porque perdeu o filho. Então, olha, para te ver, eu já anotei aqui, ó, para a gente revisar, porque lá no projeto de lei, nesse que eu te falei, no 3649, se não me engano, ele fala alguma coisa sobre, mas é sobre licença maternidade, não é como cancelar. Porque tu tem que ter essa Uhum, opção, né? É importante. Não tinha pensado sobre sim. isso, para te ver como é bom a gente conversar. Sempre a gente É aprende bom. alguma coisa, né? E isso, porque isso aconteceu e eu sempre quis questionar isso, assim, né? Não procurei mais sobre isso, assim. Mas agora conversando contigo e fiquei curiosa para saber se tu tinha recebido essa demanda, assim, de alguém já. Assim não. E olha, para te É, ver como é importante, como a gente tem a aprender sobre isso, né? Sobre esse assunto. sim, sim. Porque. E tem muitas. Também outra questão é assim, né? Quando, no caso da Malu, teve 5, ela nasceu de 5, quase 5 para 6 meses, né? Uhum. E eles, juridicamente, ela era considerada aborto, porque ela era uma gravidez de no mínimo 6 meses. Então, é uma legislação e a interpretação disso também que acaba a gente passando e magoando, né? A gente, com as interpretações técnicas, assim, a gente acaba sofrendo também por alguns profissionais. Mas, enfim, é uma coisa que não tem como. É muito da sensibilidade também. Mas essa que eu me Por peguei exemplo, da mais, Joana, Fernanda, mais na eu curiosidade só queria dessa que eu te disse, da Fernanda, eu queria te comentar né? bem rapidinho. Pode falar, tá me É ouvindo? uma a Anne, que é a mãe dela,
quando a Joana nasceu, ela era natimorta, né? Quando ela nasceu, a Anne pediu para medir, era importante, ela queria saber quanto a filha media. E a moça tava com a trena. E ela falou, não é procedimento de natimorto. E não mediu. Então, tem procedimentos que a gente compreende que não pode ser feito com um bebê que nasceu morto, mas tem procedimentos que não teria nada para impedir. Então, é só uma questão de mudar os procedimentos, a legislação, protocolos e tudo, para a gente conseguir acolher muito mais esses pais. E é nisso que a gente está empenhado todo esse tempo. E que bom que a gente pode contar contigo para isso. Não, podem contar comigo e eu deixo sempre o mandato à disposição, né, o gabinete aqui, do que precisarem, que eu acho que, eu tenho certeza sempre que defender a mãe, a mulher, a família, tu precisa, para representar, tu precisa conhecer cada caminhada de... Ai, tá cortando. E isso é importante conhecer a realidade. E é isso que eu estou à disposição, tudo que precisar, juntando as minhas experiências com as experiências de vocês, e aqui a nossa parte de gabinete, e enquanto vereadora, eu estou aqui à disposição. Tá? Até se tu quiser falar um pouquinho sobre o contato da ONG, né, para deixar à disposição também para quem tiver mais dúvidas, procurar vocês, até para conhecer a página também. Fica à vontade. A página é ong.amadelena no Instagram. E o WhatsApp, que é o contato direto, é 51981989205. Que daí é contato direto ali, quando precisa qualquer informação, é só perguntar ali. E eu também queria aproveitar e mandar um abraço para a Marina e para o Rafa, que eles são do Esteio aí. E sempre nos ajudando. Sim, Marina, estão sempre engajados também. E eles se conhecem. Sim. Por isso que eu já aproveitei a oportunidade. Sim, nós temos aqui agora a lei que diz a síndrome de Edwards, que nós criamos, agora é lei, o dia da síndrome de Edwards, né? 6 de maio, aí, eles são muito parceiros. Muito obrigada. Né? Um beijão para eles. Obrigada, então. São muito parceiros. É porque tá cortando. Tá cortando, então, né? Obrigado pela oportunidade da mesma forma. Obrigada, de verdade mesmo, pela abertura da gente falar sobre esse assunto, e um grande, grande abraço. Para ti também, muito obrigada a vocês, aí obrigada a quem acompanhou nossa live, e mais para frente vão ter outras também relacionadas a todos os tipos de assunto, tá? Muito obrigada, um beijão para vocês. Tchau, tchau. Beijão para todos. Tchau, tchau. Oi, Fernanda. Oi! É o Orlando. Amado. Que amor. E esse aqui é o Hector, ó. Vem cá, ai, meu Deus, que curtinho! Amado! Parabéns pelos filhotes, muito lindo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.